universidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Estamos no ar pela sua rádio Itaenga FM nessa tarde de terça-feira. Hoje já chegamos ao dia 12 de março de 2024, né? Mais um dia que fez o Senhor Jesus, o Senhor Deus em nossas vidas. E a temperatura hoje choveu de madrugada, choveu agora pela manhã. E a temperatura nem parece, né, que choveu. A nossa querida e amada Lagoa de Itaenga, nesse momento estamos aí registrando nos termômetros da cidade 32 graus. Olha aí, tempo muito quente, né? É um calor realmente cada vez mais insuportável, mas só Deus, né, tá aí para realmente nos livrar de tudo que acontece neste mundo. E vamos seguindo, né, pela permissão de Deus. Olha, hoje temos a alegria de estar recebendo aqui mais uma itaenguense, né, que busca cada vez mais colaborar e contribuir com o crescimento de Lagoa de Itaenga. Hoje nós temos a satisfação de receber neste programa. Ela veio aqui em outro momento, como falou o seu Ari, né, no espaço A Voz Feminina, onde estava ali sendo conduzido, né, pelo Moisés, a pedido também da nossa amiga Silvanelli, e hoje ela, pela primeira vez, está aqui no nosso programa Itaenga Notícias, o Jornal do Meio-Dia, onde nós abordamos todos os assuntos que interessam a população de Lagoa de Itaenga. E hoje eu recebo a doutora advogada Gabriele Moreno, né? E você é itaenguense, né, doutora? Boa tarde. Muito boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa cidade. Para mim é uma alegria estar aqui, podendo partilhar um pouco de conhecimento jurídico e também um pouquinho da minha trajetória, né? Graças a Deus, Lagoa de Itaenga tem me abraçado e é sempre uma honra poder conversar e estar mais junto, né, da nossa sociedade. Doutora, eu tenho sempre aí comentado com os amigos, né, com as pessoas do nosso conhecimento, que o nosso município está cada vez mais sendo agraciado, né, com grandes números de profissionais, principalmente aí na área da advocacia, né? Parabéns aí pela escolha, e isso mostra que a nossa juventude de Lagoa de Itaenga está cada vez mais trilhando o caminho certo para a vida, né? É verdade, Júlio. E graças a Deus, né, com o fácil, não digo fácil, mas com a educação mais acessível, né, através das políticas públicas, como, por exemplo, o programa ProUni, né, que proporciona bolsa de estudos para os jovens. Eu mesma consegui a minha vaga na universidade através do ProUni, né, com a nota do Enem, e aí essa bolsa foi integral. Eu nunca tive nenhum custo com faculdade, graças a Deus consegui concluir a graduação através dessa bolsa que o governo federal proporciona para alguns alunos da rede pública. Olha aí que coisa boa, né? E doutora, é bom a gente, quando chega aqui no rádio, eu quero sempre saber os detalhes aí dos nossos itaenguenses, a sua origem familiar. É de onde aqui, de que localidade aqui, de quem família, né? De que família você integra aqui em nosso município Lagoa de Itaenga? Eu nasci e fui criada até os 12 anos de idade na cidade do Recife. Mas aí, com o falecimento do meu avô, a minha família decidiu se mudar, que, na realidade, né, os meus avós já eram daqui. Eu sou bisneta de seu Salu Moreira, não sei se o senhor conhece. O nome do meu avô era seu Felipe, ele já falecido, e a minha avó é Dona Odete. Inclusive, ela é uma ouvinte bem assídua do seu programa. Eu peço que mande um abraço para ela. Tenho certeza que nesse momento ela deve estar ouvindo. Dona Odete, né, que Deus possa abençoar você com muita saúde, muita paz. Obrigado por todo esse carinho, né, que os vovôs, as vovós, né, são bem acolhidos aqui com a gente, que faz parte da nossa querida FM Itaenga, viu? E parabéns por ter aí tido essa origem, com essa hoje jovem advogada que representa muito bem esta cidade ao qual ela acolhe. E aí, Júlio, aos 12 anos de idade, quando a minha família veio para cá, estávamos passando por grandes dificuldades, né, financeiras. Lembro que estudei 1 ano e meio ainda no Colégio João Vieira. Depois fui aluna do Tristão Bessa. E do Tristão Bessa, né, tive a oportunidade, né, de ser aprovada
no vestibular, consegui a bolsa integral de estudos no curso de Direito, que sempre foi o meu sonho. E através do curso de Direito, eu posso dizer que tive minha vida assim totalmente transformada, né? Pude amadurecer em diversos sentidos. Precisei começar a trabalhar um pouco cedo para conseguir me manter no curso, porque, como todos devem saber, né? Tem custos com livros, com congressos. E aí, para poder também ajudar a minha família, eu precisei ingressar no mercado de trabalho, né? Primeiramente fazendo bicos, ainda menor de idade, mas depois entreguei alguns currículos, consegui emprego em Carpina e, graças a Deus, hoje só tenho a agradecer por todas as oportunidades que já tive, né? Não só aqui em Lagoa de Itaenga, como também fora. A gente sempre tem que levar muito valor, né? Tanto da nossa família como de quem realmente nós somos. Então, isso me proporcionou fazer muitos amigos, não só aqui na cidade, mas também nas cidades vizinhas. E hoje tenho trabalhado cada dia mais para tentar construir um nome sólido na advocacia, principalmente na área previdenciária, que é a área que eu atuo e sou apaixonada. E há quanto tempo, doutora Gabriele, você está atuando, advogando para buscar orientar aqueles que precisam dos seus trabalhos? Eu comecei a trabalhar com previdenciário faz exatamente 3 anos. Foi no início de 2021. Só que eu comecei como estagiária, né? Mas no ano de 2022 eu me formei. Antes mesmo de me formar, eu já tinha passado na prova da ordem, que é a prova da OAB, onde os bacharéis em Direito conseguem a habilitação para conseguirem advogar. E aí, graças a Deus, no nono período, quando eu consegui passar na prova, né, eu já saí da faculdade habilitada. Então, eu estou aí mais ou menos há 1 ano na advocacia de fato, com meus próprios processos. Mas aí, como eu trabalhava com outros advogados, né, eu consegui uma vasta experiência na área da Justiça Federal, que engloba essa parte previdenciária de aposentadorias e benefícios. Quero abraçar aqui o amigo Zé Braz, né? Lá, se eu não me engano, do Quatis, né? Do sítio Quatis. Um grande beijo para Zé Braz, meu amigo. Ele que intermediou, né, esse contato com a doutora Gabriele para ela estar aqui no programa. Zé Braz foi muito ousado, viu? Um abraço, meu amigo. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias pela 98.5. Hoje recebendo essa jovem advogada, né, que mostra competência no trabalho que exerce. E tem aqui perguntas, né? Quando um advogado vem no rádio, doutora, o pessoal fica sempre curioso, né? Sempre querendo tirar dúvidas sobre... Você falou aí de aposentadoria, de questão previdenciária, e isso interessa muito, né? Principalmente a quem mora no interior. Muito né? bom. As pessoas ficam bem interessadas em saber. E aqui algumas perguntinhas, doutora, que chega aqui na nossa redação já. Quais são, doutora Gabriele, os requisitos para se aposentar por idade no Brasil? E é bom a gente saber como é que hoje está essa questão de se aposentar. Está mais fácil, está mais difícil? Porque tivemos aí, né, doutora, novas regras para serem colocadas aí para quem busca se aposentar, né? No seu ponto de vista, isso aí facilita de verdade a situação do trabalhador que busca se aposentar ou tem dificultado aí no seu ponto de vista? Bom, infelizmente, Júlia, apesar de todo avanço tecnológico que nós temos hoje, as burocracias estão aumentando cada vez mais. Por isso, hoje se faz tão necessário, né, a presença, muitas vezes, de um profissional ali habilitado, especialista naquela área, para fazer o segurado conseguir a aposentadoria. Porque com a reforma da Previdência, as leis ficaram bem mais rígidas, né? O tempo de contribuição aumentou, o requisito etário, que é a questão da idade, também aumentou. E isso, de forma geral, né, eu posso dar minha opinião, não só como advogada, mas também como pessoa, prejudicou muito o trabalhador, principalmente aquelas famílias que vivem em estado de vulnerabilidade, né, as pessoas de baixa renda. Há também aqueles que pagam, né, doutora, para se aposentar, que é a chamada a previdência privada. Isso, né? isso. E certamente tem pessoas que estão buscando também seguir por esse caminho. E para esse público aí, como é que fica? Porque eu vi aí notícias de que o próprio governo muda também as regras da aposentadoria privada. Isso. Com relação ao regime próprio, que é essa parte que engloba, né, as pessoas que pagam a previdência privada, as regras são bem próprias dependendo da função e do cargo que essas pessoas ocupam. E também de toda a legislação previdenciária do município, né? Hoje, aqui em Lagoa de Itaenga, é um município que
A regra que rege o nosso município é o regime próprio, ou seja, é a previdência do INSS mesmo, aqui em Lagoa de Itaenga. Mas respondendo a sua pergunta sobre a aposentadoria por idade, a gente pode classificar a aposentadoria por idade, né, e dividir em 2 pontos. Existe a aposentadoria por idade rural, que são para aqueles trabalhadores, né, ou que trabalharam como empregados rurais em usinas e engenhos, ou os segurados especiais, que são aquelas pessoas que exerceram atividade no campo, né, os chamados agricultores. O INSS classifica essas pessoas como segurados especiais. E existe também a aposentadoria por idade urbana, que foge um pouquinho da parte rural e do empregado rural, né? Que são aquelas pessoas que exercem funções de natureza urbana, diferentes funções na nossa cidade. Tudo que não englobe o meio rural, né, pode ser classificado como urbano. Pronto. E então, aí a regra... Licença. conclua, pode concluir. Com relação ao requisito, né, que o senhor perguntou, a gente tem um requisito etário. Na agricultura, exige-se que a mulher tenha 55 anos e o homem rural exige que ele tenha 60 anos. E, além disso, comprovar diante do INSS 15 anos de trabalho rural. E com relação à aposentadoria urbana, né, exige também essa questão da contribuição, mas de forma diferente do rural, porque o rural a gente pode comprovar através de provas, né, declaratórias que qualifiquem aquele segurado como rural. Ficha de escola, ficha de posto, DAP, nota de crédito rural, o INCRA, né? Também muitas pessoas conhecem a aposentadoria rural, somente associam através do INCRA. Mas com relação à aposentadoria urbana, é necessário ter feito contribuições diretamente à Previdência, ou através das contribuições individuais, que são através do carnezinho, ou contribuições de carteira assinada, quando a empresa repassa para a Previdência. Ô, doutora, a gente tem visto que buscar ali se aposentar não é tão fácil, né? Mas existem pessoas, feito advogados, como é o seu caso também. Agora, a gente tem visto por aqui, por Lagoa de Itaenga, não só pelo nosso município, pelo Brasil, né? Que existem também os chamados atravessadores, né? Agora, o trabalhador, a trabalhadora que está nos ouvindo agora, nos assistindo também, o caminho que ele deve percorrer de forma legalizado mesmo, para ter uma aposentadoria de fato segura, buscar o trabalho de um advogado ou de qualquer pessoa que diz, olha, seu Ari, por exemplo, ele me promete que ele consegue realmente me aposentar com facilidade. E a gente tem visto que surgiram aí pessoas em nosso meio que, como falei, são atravessadores, buscaram colocar a cara ali a tapa, dizendo eu realmente prometo fundos e mundos, faço mágica, faço e aconteça, e ludibriou muitas pessoas, né? Inclusive teve gente conhecida aqui do meio de Lagoa de Itaenga que foi presa, né? Presa porque estava praticando golpes, né? Enganando pessoas com promessas que realmente não pôde cumprir no momento. E agora? Júlio, é de suma importância, né? Seja qual for o segurado, tanto o segurado da zona rural como o segurado urbano, buscar a ajuda de um profissional realmente habilitado para exercer aquela função e lhe dar garantia de total segurança naquele serviço. Porque, por exemplo, hoje, né, os advogados eles atuam tanto na área administrativa, que é o INSS, como na área da Justiça Federal. Então, se acontecer de eu fazer algum requerimento diante do INSS e acontecer algo errado, o INSS constatar alguma falha, algum erro, como advogado, eu consigo ingressar com uma ação, né, perante um juiz federal e conseguir resolver através de uma audiência, através de um acordo com o INSS, mas os atravessadores eles não são habilitados para dar entrada em aposentadoria. E aí é onde muita gente se prejudica, né? Com relação a esse fato mesmo de golpes, infelizmente, toda semana, Júlio, isso é um fato bem, bem deplorável aqui, chegam até mim idosos, né, relatando que ou sofreram algum golpe relacionado a empréstimos ou foram enganados por pessoas A e B de determinada cidade, que chegam aqui na nossa cidade prometendo coisas, levando documento, e aí quando as pessoas percebem, né, que estão sendo enganadas, que questionam essas pessoas pedindo, né, a devolução do documento, essas pessoas se negam, essas pessoas elas simplesmente viram as costas e dizem, não, agora vai ter que esperar. Eu conheço o caso de pessoas que passaram mais de 3 anos esperando uma aposentadoria que nem tinha sido ainda dada entrada. Então, assim,
Hoje, graças a Deus, o nosso município, ele tem profissionais habilitados e profissionais que têm uma trajetória confiável, né? A gente pode perceber que são profissionais com valores, não somente valores profissionais, mas também valores morais, que é muito importante quando a gente pega toda a nossa documentação, eu digo CPF, comprovante de residência, que são documentos extremamente confidenciais e entrega na mão de alguma pessoa. A gente realmente precisa saber a procedência do trabalho que a gente está confiando a nossa documentação. Então tá aí, minha gente. Atenção, você que está aí esperando o seu tempo de se aposentar, não procure qualquer pessoa não, viu? Procure se informar direitinho, né? Buscar um advogado, uma advogada que tenha procedência, que tem inclusive aí o registro na OAB. Procure se informar, meu irmão. Se você buscou ali pessoas que de repente indicou, né? Aquele duvidoso, você vai buscar, né, conhecer os amigos que certamente tem quem indique, né? Temos, outro dia eu estava andando pelo centro da cidade e eu vi ali uma placa tão bonita, né? Dessa doutora aqui, bem conceituada já em nosso município, a doutora Gabriele Moreno. É ali na rua Del Pedroso, minha gente, bem pertinho de você ali, olha, tá vendo? Tô já vendendo o peixinho dela, que é para você se orientar e buscar gente de fato de confiança. Mas como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição e quais são as possibilidades de computo de tempo especial? Aí eu gostaria que você traduzisse esse computo aqui, que cômputo, foi a pergunta, né? Que me enviaram aqui para que você pudesse responder. Com relação à aposentadoria de tempo de contribuição, houveram mudanças bem significativas no ano de 2019 com a reforma da Previdência. Exige-se, né, a lei que o segurado ele tenha 35 anos de contribuição até o ano de 2019. Não tem nenhum requisito etário, ou seja, com qualquer idade, desde que se comprove que o segurado ele tem os 35 de contribuição, se for homem, se for mulher, o tempo de contribuição são 30 anos. Mas aí, com a reforma da Previdência, se até o ano de 2019 as pessoas não tiverem atingido, né, a quantidade mínima, que são esses 35 para homem e o 30 para mulher, é aí que entra as chamadas regras de transição, Júlio. E aí é muito importante avaliar cada caso de maneira um pouco particular, porque vai depender de alguns fatores. Se essa pessoa realmente, se as empresas que ela trabalhou, né, fizeram um repasse direitinho para o INSS, porque também já chegaram algumas pessoas até mim com algumas fichas na carteira, mas aí quando abrimos o sistema do INSS, a gente percebe que nem sempre a empresa repassa todos aqueles anos que está lá na carteira. Então até isso influencia muito, para saber qual será o caminho, né, mais curto para aquele segurado conseguir a aposentadoria de maneira mais rápida. Então tá aí, minha gente, e eu quero aqui deixar aberto o espaço, quem quiser se manifestar também, mandando suas perguntas, porque eu estou recebendo aqui alguns particulares também, mas pode mandar sua pergunta também pelo 979-16-7474. Aproveite, viu, que não é todo dia que a gente tem aqui, né, uma advogada à disposição, não, porque esse pessoal trabalha demais, né, tem uma vida muito corriqueira. Ainda bem que teve aí a bondade dos Zebrais, né, de realmente fazer esse intermédio, né, para trazer essa jovem advogada aqui em nosso programa. Doutora Gabriele, quais são aqui os documentos necessários para dar entrada em um pedido de aposentadoria por invalidez? Quem manda aqui a pergunta é a Cíntia e ela está acompanhando o programa nesse momento. Bom, no caso da aposentadoria por invalidez, é de suma importância comprovar, né, que o segurado ele não tem mais capacidade de exercer a sua função no que tange ao trabalho. Então, a documentação mais importante é, sem dúvida, o laudo médico e os pareceres médicos, né? Eu digo receita, algum relatório, resumo de alta, comprovar que realmente aquele segurado ele não tem nenhuma capacidade de voltar a exercer a sua função. Então tá aí, minha gente. Tá com dúvida? Entre em contato agora pra gente, viu? Entre em contato aqui pelos nossos fones 991 25 49 29 e 979 16 7474. Tem aqui perguntas também relacionadas como essa aqui, deixa eu ver. Como as reformas previdenciárias, doutora, impactaram as regras de aposentadoria no Brasil? Bom, impactaram de maneira muito negativa para aqueles segurados que já estavam bem pertinho de se aposentar.
Mas aí aquele segurado que já estava com preenchimento, né, dos requisitos, não sofreram nenhum prejuízo, graças a Deus. E também não houve mudança, isso me perguntam bastante também, se na questão do agricultor houve alguma mudança. E graças a Deus não houve, nem em relação à idade e nem em relação às contribuições, ao tempo, né, que é preciso comprovar na carência, que é 15 anos de trabalho rural. É impressão minha ou quem mora na zona urbana tem muito mais dificuldade de se aposentar em relação a quem mora na zona rural? Bom, o governo ele favorece a questão do trabalhador rural por ser atividade mais penosa, né? Em relação o agente nocivo do sol. Então, isso tudo facilita para o agricultor. Agora, doutora Gabriele, mas para aqueles que moram aqui na cidade, aí para ele ter assim uma aposentadoria até sólida, é recomendável que ele busque ali pagar ou ele tem que esperar realmente o tempo normal ali que o INSS dá para realmente se aposentar? Porque a privada, realmente a própria aposentadoria privada, ela surte um efeito positivo mais rápido dentro do perímetro urbano ou não? Bom, é sempre indicado fazer as contribuições, né? Se esse segurado ele não trabalha de carteira assinada, ele não tem nenhum vínculo ali que faz os repasses para o INSS, é de suma importância fazer sim as contribuições. E digo por quê. Muita gente hoje confunde benefício com aposentadoria. Os benefícios, para aquelas pessoas que não contribuem, eles são assistenciais, ou seja, ele não dá o direito ao 13º. Então, muitas vezes as pessoas completam a idade, mas não é somente a idade que dá o direito à aposentadoria, quando se trata de aposentadoria por idade. É necessário também ter o tempo mínimo de contribuições. E aí, por isso que é de suma importância, se acontecer de você não estar trabalhando agora de carteira assinada, você está fazendo esse repasse, né, na porcentagem ali de 11% para o INSS, através das contribuições individuais. Porque aí, quando, por exemplo, chegar a idade de, a mulher, no caso, né, 62, se essa mulher não tiver as contribuições com 62 anos, ela vai ter que aguardar até os 65 para conseguir um benefício ao idoso. Você vê que cada vez mais está difícil, né, doutora, se aposentar, né, como se deseja. Infelizmente, é as regras, né, que são impostas para o trabalhador. Olha, Marcílio, ele está conectado com a gente e ele toca num assunto importante, em virtude também que são tantas pessoas que, ao trabalhar, de repente adquire ali uma doença, né, e busca tentar convencer os peritos do INSS que ele realmente necessita de um benefício. E o Marcílio manda essa pergunta: doutora, quais são realmente os verdadeiros requisitos, né, para obter esse auxílio-doença junto ao INSS e como é feita, né, a avaliação da incapacidade para trabalho? Porque tem muitas vezes pessoas que até conseguem driblar, né, o próprio governo trapaceando. É verdade, infelizmente. Agradeço a todo mundo que está fazendo pergunta e respondendo, né, a pergunta do Marcílio. É necessário comprovar não somente através da documentação médica diante da perícia, né, médica federal, mas também através de um relato que realmente seja compatível com aquele diagnóstico que você está alegando. E aí, muitas vezes, por falta de instrução de um profissional habilitado, as pessoas reúnem laudos, reúnem receitas e quando chegam na agência do INSS são surpreendidas com uma negativa. E aí o segurado até se revolta, né? Fala, não, mas os peritos eles recebem para negar, eles são pagos para isso. Só que na realidade é necessário ter todo um conjunto probatório. Eu falo de tanto uma instrução realmente sólida para o segurado conseguir essa concessão do benefício por incapacidade. Esse benefício tem uma validade ou ele se estende como um benefício vitalício? Bom, os benefícios de incapacidade englobam 3 requerimentos, que é o requerimento de auxílio-doença temporário, a aposentadoria por invalidez e também a questão do auxílio-acidente. A questão da aposentadoria por invalidez, via de regra, muitas pessoas pensam que ela é vitalícia, mas na realidade o INSS, a cada 2, 3 anos, ele tem o direito, né, de ligar para o segurado refazer a perícia para uma reavaliação. Ou seja, nenhum desses benefícios realmente por incapacidade ele é vitalício.
né? O segurado está sujeito a precisar fazer uma reavaliação para saber se ele ainda continua inválido para exercer aquela função ou para exercer atividades diárias do cotidiano, né? Tem algum impedimento de longo prazo, que é a questão do benefício assistencial ao deficiente. O Marcílio ainda volta com essa questão aqui. Ele disse, olha, mas como é possível solicitar a conversão do próprio auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e quais os procedimentos necessários para essa transição, doutora? Bom, esse requerimento, né, da conversão, ele pode ser feito na via administrativa, sem necessariamente a presença de um advogado, mas eu também faço muito pedido de conversão na Justiça Federal. E aí, na Justiça Federal, o advogado ele vai entrar, né, com uma petição inicial, pedindo que o juiz marque uma perícia com aquela especialidade médica que é relacionada ao problema de saúde do segurado. E aí, depois da perícia médica, vai ser avaliado também a questão, se for aposentadoria, serão avaliados se a pessoa tem qualidade de segurado. E se for um benefício assistencial, vai ser avaliado se a pessoa realmente é pessoa de baixa renda. É aí que entra a regra do cadastro único atualizado, a documentação médica atualizada, comprovar que não tem nenhuma outra fonte de renda. O segurado que está buscando um benefício, ele não pode ser empresário, não pode ter CNPJ, não pode ter um carro de luxo no nome, né? E aí, muitas vezes, as pessoas se questionam, né? Dizem, não, mas eu dei entrada no meu benefício assistencial, o INSS negou. E aí, quando a gente entra no site do Detran, a gente acha moto, a gente acha carro. Então, é necessário fazer toda uma avaliação geral para saber se aquele direito realmente existe. O governo está de olho, cuidado na trapaça, minha gente, cuidado, viu? Que você está brincando, pensa que o governo é tão besta assim como muitos buscam interpretar. Doutor, agora como você tem visto essa questão que um tempo o governo federal diz que é preciso fazer a prova de vida, outro tempo diz que essa prova de vida o próprio beneficiário ele não precisa fazer porque o governo vai estar fazendo com dados aí que vai para o governo os cruzamentos de dados, né? Que agora até um certo dia o governo tinha dito que não é preciso que ninguém vá fazer a prova de vida porque o governo vai fazer de maneira automática. E agora o próprio governo admite que não conseguiu fazer os cruzamentos de dados necessários e a tempo. Bom, o que acontece, Júlio, devido, né, ao superendividamento da Previdência Social do nosso país, o governo está buscando a todo custo fazer um verdadeiro pente fino em todo tipo de aposentadoria e benefício. Então, eu vejo isso como uma forma até mesmo de prejudicar e de alguma forma cortar esse segurado da Previdência. Porque aí se a pessoa não for fazer a prova de vida, né, e passar alguns meses sem dar notícia ao governo, eles vão aí suspender o benefício. Então é uma forma de cortar gastos. A verdade é essa. O governo não é besta assim também não, né? Então cabe o próprio cidadão ficar de olho, né? E buscar, se está ali, né, doutora, sendo prejudicado, buscar os seus direitos, né? Com certeza, com certeza. Está sempre ligado, né, nos noticiários, nos jornais que são nacionais, que passam realmente uma informação verídica, né? Olha, Severina Barbosa, ela pergunta, boa tarde, eu trabalhei na prefeitura, já vou fazer 60 anos, mas não me aposentei ainda. Será que eu consigo me aposentar? Bom, seria necessário a gente fazer uma análise do tempo de contribuição que ela tem e também das funções, né, se essas contribuições estão no sistema de forma direitinha. Ver também com relação ao requisito etário, né, ela disse que tem 60 anos. Então, como ela trabalhou na prefeitura, é mais provável que ela consiga se aposentar aos 62 anos, uma aposentadoria por idade urbana, caso ela ainda não tenha os 30 anos, né, de contribuição. Bom, tá aí, dona Severina, a resposta aí, né, procure, de fato, se tem mais dúvida, né, é só procurar um advogado de realmente confiança, e eu indico que procure a Gabriele mesmo, Gabriele Moreno aí, viu? Ali na Avenida São Sebastião, ou seja, na Rua Del Pedroso aqui, em Lagoa de Itangá. Daqui a pouco ela vai passar direitinho aí, né, os contatos dela, o endereço certinho, para que você que precisa de um auxílio,
de uma orientação correta, né, tenha ciência com mais cuidado. E vem chegando outras perguntas aqui, deixa eu ver aqui, quais são as principais doenças ou condições que podem dar direito à concessão de aposentadoria por invalidez? Inclusive eu não cheguei assim a me inteirar muito por completo, mas disse que até entrou novos tipos de doenças, né, doutora, para requerer aí que a pessoa portadora venha a se aposentar com facilidade, né? Isso. Então, Júlio, a principal coisa que o segurado ele precisa entender é o que dá direito à aposentadoria, ao benefício por invalidez ou ao benefício ao deficiente, é o fato da pessoa não conseguir mais trabalhar e nem exercer as suas atividades diárias de forma plena, né? Ter algum impedimento que realmente seja de longo prazo. E aí, quando se trata de doenças, as pessoas questionam, né? Podem ser tanto doenças cognitivas como doenças físicas, mas eu posso falar assim, né? Que são as doenças que eu mais vejo aqui na cidade. A questão do HIV aposenta, tá certo? A questão das doenças como autismo, retardo mental leve, moderado. A questão também de pessoas que têm bipolaridade, que são realmente comprovadas ali através de um laudo de um psiquiatra. Problemas na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio. Se tiver um laudo ali detalhado, com todo o CID, com as informações, né, que realmente são pertinentes para o INSS, a gente consegue sim fazer o requerimento dessa aposentadoria com chances de conseguir o êxito. Hoje estamos conversando com a advogada Gabriele Moreno aqui no programa Itaenga Notícias, né? Vamos aproveitar que ela está por aqui, né? Com a boa vontade de estar passando úteis informações. Vá enviando sua pergunta para o nosso zap pelo 979 16 7474 e 991 25 49 29. Agora tem aqui outro tema, doutora, que é a questão aí sobre pensão por morte, né? Onde muita gente tem procurado de fato se informar sobre essa área e quais são os requisitos para que um dependente, por exemplo, possa requerer a pensão por morte junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É uma pergunta de Maria dos Prazeres. Bom, é necessário comprovar duas coisas. A primeira, que o falecido ele tinha qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado, Júlio, ela se dá de duas formas, ou através de contribuições diretas, ou através do trabalho na agricultura. E aí a gente comprovando que antes do óbito, o falecido ele trabalhava ou no meio rural, ou comprovando que ele tinha algumas contribuições, isso sendo num período de carência de 1 ano e meio antes do óbito, tá certo? Se for aquelas contribuições de 3 anos atrás, antes da morte, infelizmente elas não servem para a Previdência. É uma regra assim, bem particular. E comprovar também a questão da dependência, né? O filho menor de 21 anos ou o filho inválido, ele tem o direito a essa pensão ou até mesmo a cônjuge ou companheira, né? Mesmo não sendo casada no civil, comprovando diante do INSS a união estável, a gente consegue a concessão dessa pensão. E ainda sobre esse assunto aí, como funciona na verdade essa pensão por morte para cônjuges ou companheiros e quais os critérios de duração do benefício? Bom, com relação às mudanças legislativas, né? Porque antes, independente da idade da companheira ou da esposa, a pensão ela ficava de forma vitalícia. A partir de 2015, isso mudou. E aí o que acontece? Somente a mulher que tem a partir de 45 anos é que consegue ficar com a pensão por morte de forma vitalícia. Existem os requisitos, né? Por exemplo, se a mulher tiver 23 ou menos, só fica por alguns meses. Se a mulher tiver 30 anos ou mais, se eu não me engano, fica de 10 a 15 anos. Então, assim, vai depender muito da idade. Existe até uma tabelinha, que essa tabelinha é de fácil acesso, né? Tanto no Google como nas redes sociais do INSS, que a gente consegue ver esse requisito etário para a duração da pensão por morte. Mas a questão do filho, né? Se for um filho que seja de menor, ele recebe até 21 anos. Mas se comprovar que esse filho é inválido, ele recebe de forma vitalícia a pensão. Pronto, tá aí tirando as dúvidas, né?
E as possibilidades, doutora, de acumulação da pensão por morte com outros benefícios previdenciários ou assistenciais? Bom, com relação à aposentadoria, é totalmente possível receber a pensão e a aposentadoria juntos. Agora, com relação ao benefício assistencial, infelizmente não é possível. O segurado ele vai ter que optar, ou recebe a pensão ou recebe o benefício, porque o benefício assistencial ele é voltado somente para aquelas famílias que não têm renda declarada. Então, como a pensão, né, ela se torna uma renda fixa aos olhos do governo, aí ele não deixa acumular com o benefício. Pronto, então eu tenho a certeza que o que a doutora falou aqui, né, tirou a dúvida, orientou muitas pessoas que pôde assistir, que pôde ouvir também pelo rádio, assistir pela internet, e ela veio com uma boa vontade de prestar esse serviço à nossa população itaenguense. O tempo está se esgotando, doutora. Deixo aqui 3 minutinhos para as suas considerações finais e espero contar, né, em outros momentos, claro, dentro do seu tempo, né? Você aqui nesse programa que muita gente gostou aqui, né? Tá muita gente parabenizando também, né, a sua participação nesse programa, elogiando a beça e como as pessoas podem chegar até você para mais orientações profundas. Júlio, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a todos os clientes e amigos que semanalmente ou me indicam a alguém ou procuram pelo meu trabalho, que saem por aí, né, falando realmente bem do serviço prestado. Mas com relação à localização do meu escritório, fica ali na Rua Adel Pedroso, número 47, em frente à Erivan Vidros ou a barbearia de Mané Barbeiro, como muitos conhecem. Funcionamos de segunda a sábado até o meio-dia, das 8 da manhã até as 12 horas e no período da tarde das 2 até as 5h30. A consulta, né? Muita gente pergunta, doutora, para falar com a senhora, eu preciso pagar a consulta. A consulta não é gratuita, não precisa pagar. E aí, com relação aos honorários, realmente só se paga no êxito da ação. Então, assim, é algo que a pessoa não precisa, vou esperar guardar um dinheiro para procurar um advogado. Não precisa, a informação ela é acessível para todo mundo, né? E graças a Deus, eu posso contar aí com grandes clientes, né, que se tornaram amigos e estão aí me ajudando a construir, né, um trabalho realmente sério, um trabalho que tem trazido resultados muito gratificantes para a nossa cidade. Pessoas que, assim, eu me emociono muito quando eu vejo clientes, né, saindo chorando de minha sala, porque estavam ali esperando há tantos anos pela aposentadoria, sonhando tanto, né, em ter uma renda fixa e, graças a Deus, com muito trabalho e empenho, a gente consegue fazer essas concessões. Se você tiver a boa vontade de deixar seu contato telefônico, suas redes sociais, né, para mais informações de quem realmente deseja, fique à vontade. No Instagram, todo mundo consegue me encontrar no @GabiMorenoADV. E o meu número pessoal, né, que eu já divulgo aqui, é o 997899899. Estou inteiramente à disposição de toda a população para estar aí auxiliando, né, na concessão tanto de aposentadoria como de pensão por morte, benefícios ou até mesmo salário e maternidade, tá certo? Trabalhando aí com muita dedicação, com muita alegria. Sou realmente apaixonada no que faço, faço com propósito e faço com muita fé em Deus. E graças a Deus a gente está colhendo aí frutos, grandes frutos para a melhoria da nossa cidade. Eu acho que alguém deixou aqui uma pergunta aqui em áudio. Vamos tentar ouvir aqui, doutora, rapidinho, que eu olhei agora, né? Doutora Gabriele, eu tenho uma filha que ela tem muitos problemas de saúde. Eu já dei 2 entradas no INSS e não foi aprovado. Só que eu não pago o INSS dela. Aí eu quero saber, que você me oriente, se eu devo entrar com contribuição do INSS dela, pegar o processo dela, não. Ou pegar o processo dela e recorrer. Só que o processo dela está em Carpina, na mão do advogado. E a gente pediu o processo, ele não disse que não dava. Quando minha filha foi, porque eu estava no Procap, porque eu tive um problema sério. Aí eu gostaria de saber que a senhora passasse algumas
orientação para mim, para eu ver o que é que eu faço. E os documentos dela tá como agricultora. Isso vai dificultar alguma coisa? Boa tarde, doutora Gabriela. Eu esqueci de falar o meu nome é Maria. Oi, Maria, boa tarde. Olhe, não é necessário fazer contribuições em nome dela não, tá certo? É necessário primeiro analisar o porquê desses 2 indeferimentos na via administrativa e saber, né, se há possibilidade de ingressar com ação judicial diante do INSS. Mas para isso, eu precisaria avaliar o caso, né, de forma minuciosa, mas já respondo também a sua pergunta, que advogado nenhum ele tem o direito de segurar ou prender documentação de cliente, né? Volto a dizer que isso é crime, infelizmente é uma prática muito vista, mas o cliente ele é total dono de seus documentos, sejam provas, seja carteira de trabalho, seja o documento que for. O advogado ele não tem direito de segurar, de dizer não, porque eu já comecei a trabalhar. Se o trabalho não foi finalizado, né, e não gerou uma confiança ao cliente, ou está demorando muito, o cliente ele tem total direito de procurar outras formas de resolver, ou através de outro advogado, ou através de outros meios, tá certo? Então, me coloco à disposição de toda a população que tenha qualquer tipo de problema previdenciário, né, que é a minha área, que eu atuo, e seguimos juntos, com fé em Deus, com alegria. Eu reforço, procure a doutora Gabriela, viu, Maria? Maria, procure a doutora Gabriela. Você que está ouvindo aqui o nosso programa, você que ouviu a entrevista do começo ao final, quer mais detalhes de como resolver sua questão? Deixa aí mais uma vez o seu contato telefônico. Antes tem aqui uma perguntinha. Eu ia me dispensar aqui, ia já se despedir da doutora, mas o povo tá puxando minha orelha aqui, viu, doutora? É somente aqui mais uma participação. O amigo Eliabe José tá aí acompanhando o nosso programa, é pessoa de primeiríssima qualidade. Ele disse, tem um contrato na prefeitura e sou agricultor. Qual vai servir para me aposentar? Bom, se ele preencher o requisito etário, né, de 60 anos, ele vai precisar comprovar diante do INSS ou os 15 anos de trabalho rural ou, dependendo do ano dessas contribuições, esperar a idade para se aposentar como um trabalhador urbano. A gente vai precisar analisar aí quantos anos de contribuição ele tem realmente para saber qual é mais benéfica para ele. Pronto, Eliabe, tá aí dada a resposta, viu? Mais uma vez o seu número telefônico aí, né? Para as pessoas decorarem direitinho, entrar em contato se assim se interessa. Tanto ligação como WhatsApp, DDD 81 99789 9899. Repita. 99789 9899. Mais uma colezinha de chá. Repita a terceira vez. 99789 9899. Me colocou inteiramente à disposição de toda a população itaiguense. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu que Sucesso agradeço. sempre para você. E essa rádio, este programa vai estar sempre à disposição, não só para você, mas para todos aqueles que querem contribuir em orientar a população de forma correta. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada a todos os ouvintes pelo carinho e consideração com o meu trabalho. Um grande abraço.